Olá pessoas, tudo bem? No mês de março é comemorado o Dia Internacional das Mulheres. E para homenageá-las, eu estou fazendo uma série de vídeos falando das grandes mulheres que foram fundamentais para a construção da psicologia junguiana. E hoje nós vamos falar sobre Marie-Louise von Franz. Vamos lá? Meu nome é José Alberto, eu sou psicólogo clínico, atendo na cidade de Porto Alegre e tenho autorização para fazer atendimento online para brasileiros. Marie-Louise Ida Margareta von Franz, ou simplesmente Marie-Louise von Franz, ou von Franz, nasceu em Munique em 1915 e faleceu em Zurique em 1998. Ela foi uma analista junguiana e, segundo suas declarações, ela analisou em torno de 65 mil sonhos. Depois de Jung, ela foi a analista junguiana que mais escreveu e que mais divulgou a psicologia de Jung ao redor do mundo. Em 1933, Marie-Louise von Franz tinha 18 anos e Carl Jung tinha 58, quando eles se conheceram. Após conhecer Jung, ela optou por estudar na Universidade de Zurique línguas, filosofia e literatura clássica para poder ajudá-lo, para colocar esses conhecimentos a serviço dele. Seus professores aprovavam as escolhas de Marie-Louise von Franz, mas ela escondia que havia feito essas escolhas porque queria ser uma das associadas de Jung e se tornar uma analista junguiana no futuro. Como foi que Marie-Louise von Franz conheceu Jung? Bom, isto foi uma artimanha de Toni Wolff. Nós já falamos sobre ela no vídeo anterior, vai aparecer o link aqui para vocês. Desde o final de seus 40 anos, Jung estava coletando informações a respeito de alquimia. E ele queria começar a se aprofundar no tema da alquimia e queria que a Toni Wolff fosse sua auxiliar, sua colaboradora nisso. Porém, segundo uma declaração de von Franz mais tarde, Toni Wolff era católica demais, digamos assim, para aceitar esse trabalho junto com Jung. E foi a primeira vez que Toni Wolff recusou ajudar Jung. Toni Wolff não gostava nem um pouco das pesquisas que Jung estava fazendo a respeito da alquimia. Ela tinha medo que Jung fosse taxado de charlatão, mago, embusteiro e que fosse relegado e colocado à margem da ciência médica de toda a Europa naquela época. Ela queria que o Jung voltasse a se interessar pela clínica tradicional e pela psicologia ortodoxa. Então Toni Wolff pediu que seu sobrinho Paul Neif, que era estudante da Universidade de Zurique, começasse a entrar em contato com alguns estudantes inteligentes, brilhantes e interessantes que pudessem despertar o interesse de Jung. Toni achava que se Jung entrasse em contato com esses estudantes universitários, ele iria voltar sua atenção para as atualidades da medicina daquela época e iria abandonar a ideia de estudar a alquimia. Paul Neif, sobrinho de Toni Wolff, então, escolheu alguns estudantes que ele achava serem muito interessantes e inteligentes e que poderiam despertar o interesse de Jung. Em torno de 10 rapazes foram escolhidos e uma única moça, Marie-Louise von Franz, que não era amiga de Paul Neif, mas ela já era famosa na Universidade de Zurique por ter opiniões muito inteligentes e por muitas vezes se posicionar diferente do que seus professores colocavam. Então, numa manhã de domingo, Paul Neif levou essas pessoas para a casa do Jung e entre esses estudantes estava a Marie-Louise von Franz. Contam as histórias da época, que o Jung saiu de dentro de um arbusto todo sujo de terra e era um homem de 2 metros de altura que impressionou logo de cara os estudantes. Jung pediu que os estudantes fossem então para o lago, para visitar o lago, enfim, enquanto ele preparava o almoço e pediu, esperto ele, a ajuda de von Franz para preparar o almoço. Durante a preparação do almoço, Jung comentou com von Franz a história de uma paciente que dizia que vivia na Lua. Von Franz achou aquilo maluco, ninguém foi para a Lua ainda. E Jung sorriu e seguiu adiante. Algum tempo depois, ainda naquele dia, durante o almoço, a von Franz entendeu o que o Jung queria dizer com aquela analogia. Jung queria dizer que haviam duas realidades, a psíquica e a física, e que o que acontece no psiquismo é tão real quanto aquilo que acontece na vida real.
e que a mente opera em 2 níveis de realidade. A von Franz dizia que levaria uns 10 anos para entender realmente a importância disso. Anos depois, ela diz que levou a vida toda. Em 1933, ela começa então a se interessar pelas obras de Jung e começa a analisar os próprios sonhos. Mas ela se embanana toda. E aí ela pede que Jung a tome por paciente. E Jung concorda, com uma condição. E aí que entra a nossa segunda parte do vídeo. Qual é a importância de Marie-Louise von Franz para a psicologia junguiana? Bem, já que Tony Wolff não queria ajudar Jung nas pesquisas sobre alquimia, ele acabou abrindo campo para uma outra pessoa, neste caso, a von Franz. Marie-Louise tinha um interesse enorme pelo estudo das línguas antigas. Ela estudava grego, latim e até mesmo árabe para ajudar Jung em suas traduções e pesquisas sobre alquimia. Jung, depois de alguns anos, costumava dizer que a Marie-Louise von Franz foi a sua única discípula que realmente conseguiu entender sua teoria por inteiro. E, como eu disse antes, depois do Jung, ela foi a pessoa que mais escreveu depois dele. Gente, ela tem mais de 20 livros escritos e publicados ao longo da sua vida, e eu não sei como que, aqui no Brasil, pelo menos, a editora Paulus até agora não lançou uma caixa com os livros da von Franz. Eu tenho 2 livros dela, A Individuação nos Contos de Fada, esse aqui, um livro que eu ainda estou começando a ler, estou lendo ele aos poucos, e o Psicoterapia, que eu tenho aqui uma cópia, né? É um livro que é difícil de achar, usado, ele custa muito caro, e tem um vídeo sobre este livro aqui no canal, vou deixar o link dele aqui para vocês verem. E realmente, a von Franz merecia ter uma caixa só com a obra dela, que é uma obra vasta e muito importante. A von Franz, ela conseguiu logo de cara entender o método de pesquisa e o método de escrita de Jung. Sendo citada pela David Riber, que eu tenho aqui, recomendo para vocês, ela diz o seguinte: Jung escreve com uma atitude dupla, fazendo justiça plena aos paradoxos do inconsciente. Descreve os fenômenos psíquicos a partir de um ponto de vista empírico. Buda uma vez disse que tudo que ele falava era para ser compreendido em 2 níveis. E os textos de Jung também têm esse duplo patamar, esses 2 níveis. Os fatos são descritos em 2 abordagens complementares que se contradizem entre si, mas que, no entanto, são necessárias para a apreensão do todo. As palavras, concluía Marie-Louise von Franz, não passam de instrumentos e não são a coisa em si. Então, esta compreensão de von Franz nos diz muito a respeito de Jung. É como eu costumo dizer, ler Jung é difícil, porque ele era o pensador, e ele tinha um pensamento e uma escrita circular ascendente, sempre voltando ao mesmo ponto de um modo revisto e ampliado. A Marie-Louise von Franz, quando você a lê, dá a impressão de que ela consegue explicar a teoria de Jung melhor do que ele mesmo. The personal shadow is the personal shortcomings of things which every human being could be conscious of, which is not archetypal. For instance, such things as greed for money or jealousy, inferiorities which everybody has, but prefers not to know about. If one is jealous or if one is suddenly possessed by wanting money or so on, one could know about it if one is honest with oneself. But the collective shadow has to do with the dark side of the archetype of the self. That means it's the shadow of the God image. In the Christian tradition, it would be the devil. And that has always been personified and felt as something which has not to do directly with the human being. I mean, if somebody is possessed by the devil, he's much worse than just, he's not human, it's demonic. And, but on the other hand, generally that merges. First you have this area of dim, dark side, and behind it lurks the other. I've, for instance, seen that when Germany went to the devil in Nazism, people fell into it through their personal shadow. For instance, they didn't want to lose their job because they were clinging to money.
That was their personal shadow. But then they joined in with the Nazi movement for that reason and did much worse things than they would have done normally under normal social conditions. So you can say the personal shadow is the bridge to the collective shadow, or the open door to the collective shadow. But the collective shadow comes up in those terrible mass psychoses. It's like if you have a room and there's one door not shut, and there the devil can come in. And if you know your personal shadow, you can shut all the doors. A Marie-Louise von Franz, ela teve um papel fundamental no trabalho de alquimia de Jung. Ela se concentrou especificamente nisso enquanto ele estava vivo. Ela tinha por função visitar bibliotecas, livrarias, atrás de documentos antigos, documentos de alquimia e outros. Ela pegava esses textos, comprava ou tomava nota a respeito deles, traduzia do grego, do latim e até mesmo do árabe, preparava os textos e dava para ele depois fazer as suas escritas e conclusões. Se o Jung tivesse que fazer todo esse trabalho prévio com os textos de alquimia, ele não teria tido tempo para escrever tudo o que ele precisou escrever. No final da vida, Jung achava que as analogias dos textos alquímicos serviriam para explicar os fenômenos mentais que ele estava observando até então. Apesar de ter estudado mitologia e religiões comparadas, essas duas ciências, esses dois conhecimentos, não trouxeram para ele tudo o que ele queria. Então, ele descobriu que a alquimia poderia ser a ciência que traria a chave para o entendimento dos processos psicológicos. A Toni Wolff achava, erroneamente, que o Jung queria fazer magia e transformar chumbo em ouro. Não. Ele queria apenas o conhecimento intelectual dos alquimistas, porque ele achava que esse conhecimento seria a chave para explicar melhor os processos mentais. E foi a Marie-Louise von Franz quem conseguiu ajudar Jung nesse intento. Quer dizer, uma menina de 18 anos se tornou a nova assistente, a nova caixa de ressonância de Jung, e a sua principal colaboradora, acompanhando ele até o fim de sua vida. Foi fundamental isso, tanto para ela quanto para ele. E além de ter dito que foi a von Franz quem melhor conheceu e entendeu sua teoria, Jung respeitava enormemente o seu brilho intelectual. Talvez esse posto de a melhor colaboradora teria sido de Toni Wolff, mas, como eu disse no vídeo anterior, o da Toni, Jung nunca conseguiu convencer Toni a escrever. Mas nós podemos hoje entender que as duas grandes colaboradoras de Jung, que serviram de caixa de ressonância para ele e que escreviam ou entendiam sua teoria tão bem quanto ele, foi primeiro a Toni Wolff e depois, em seguida, a Marie-Louise von Franz. Ela foi tão importante que quando Jung aceitou fazer O Homem e Seus Símbolos, e tem uma série de vídeos aqui no canal sobre cada um dos capítulos do livro O Homem e Seus Símbolos, Jung escolhe como primeira pessoa para colaborar no livro a Marie-Louise von Franz. E além de escolher ela para escrever a respeito do processo de individuação, que é um tema difícil, ela também se torna, após o falecimento de Jung, a co-editora do livro, ficando como responsável por finalizar as edições do livro, já que o Jung não teve tempo de concluir e ver o livro publicado. Aliás, ele concluiu o livro, só não viu ele publicado. E por que a Marie-Louise von Franz escreveu sobre a individuação no livro O Homem e Seus Símbolos? Porque as analogias da alquimia serviriam para explicar o conceito mais difícil de Jung, o processo de individuação. E como foi a von Franz quem traduziu e preparou os textos que eram responsáveis por essa analogia, quem melhor do que ela para escrever sobre isso no último livro que ele preparou ainda em vida? Após o falecimento de Jung, em 1961, a Marie-Louise von Franz, como eu disse, continuou pesquisando sobre a psicologia analítica, tornou-se uma analista junguiana e foi a principal divulgadora no mundo todo da psicologia de Carl Jung, fazendo viagens por diversos países para poder explicar e apresentar as ideias de Jung. Ao longo de sua vida, ela se interessou muito pelos temas da sincronicidade, das mitologias, os contos de fada. Inclusive, ela é considerada a pessoa que mais ampliou o entendimento arquetípico a respeito dos contos de fada. Também pesquisa a respeito de números e também a pesquisa a respeito da unidade entre psique e matéria, onde
a energia psíquica seria capaz de se manifestar em matéria, sendo a mesma coisa. O nome dessa teoria é Unus Mundus. A Marie-Louise von Franz também foi a primeira pessoa, através de suas pesquisas, a apontar, a encontrar e apontar semelhanças entre o ADN, o DNA e o I Ching. Então, como eu disse, ela deixou uma obra vastíssima. Ela é fundamental para a psicologia de Jung, pois quando ele se dedica aos estudos de alquimia, e são textos complexos e fundamentais na sua obra, a sua caixa de ressonância, colaboradora e coautora é a Marie-Louise von Franz. Tá? São mulheres incríveis que trazem conhecimentos importantíssimos que, como eu tenho dito, elas não tiveram, ao contrário do que se pode pensar, um papel secundário na construção da psicologia de Carl Jung. Tiveram sim um papel fundamental, sendo suas colaboradoras e muitas vezes coautoras. Eu sigo tomando meu café. Em breve a gente volta com mais um vídeo dessa série sobre as mulheres incríveis que fizeram parte da psicologia, da construção da psicologia de Carl Jung. Até lá!